Bom dia, meus queridos, tudo bem? Professor Wagner de Biologia. Bom, nós vamos falar nesta aula, continuando na aula anterior, sobre densidade populacional, já que nós estamos falando do que? Dos seres vivos dentro do seu respectivo ecossistema. Na aula anterior eu dei várias ideias, vários pensamentos para se formar uma informação sobre esse tema, sobre a densidade, né? Densidade populacional, né, de um grupo de seres vivos da mesma espécie que vive em uma determinada região. Tudo bem? Então, vamos dar a continuidade, né? Vamos falar sobre taxas, né? Taxas, então, vamos lá. São medidas que indicam uma população está em crescimento ou declínio, né? O crescimento populacional deve-se ao nascimento de novos indivíduos à imigração. Então vamos lá, imigração é a chegada de novos indivíduos a uma população, tudo bem? Então como é que eu defino a imigração? A chegada de novos indivíduos em uma população. Então eu tenho uma pequena área, vamos pensar, uma região, né, um campo aberto, e nesse campo aberto eu tenho lá, sei lá, um grupo de 30 zebras que estão ali pastando, se alimentando da grama, correto? E aquele grupo de que está ali, aquela pequena área do tamanho de um campo de futebol, vamos pensar, é suficiente para aquele grupo é, de zebras. E aí, através da imigração, chega mais, podendo desequilibrar aquele ambiente. Por quê? Porque a quantidade de alimento daquela região era apenas para aquele grupo. Então veio mais. Vamos ver um pouco sobre como que pode se interferir numa população. Vamos entender um pouco como que pode se interferir numa população. Olhando esse desenho aqui, ó, que vocês estão vendo, né, aqui no meio, certinho. Então nós temos ali tamanho da população, ela é determinada através do crescimento e o declínio, né? Então, o crescimento se dá por quais fatores? Nascimento e imigração, correto? Nascimento, a quantidade de seres vivos que vão nascer daquela espécie, ou a imigração, ou seja, um grupo que migrou para um lugar mais quente e depois agora voltou para esse lugar de origem. Então, aquela população cresceu. E como posso ter o declínio? O declínio é fácil, é morte, ou seja, por vários fatores, falta de alimento, competição, doença, né? E emigração, que é o contrário de imigração. Imigração chega e emigração sai. Então, nesse caso da diminuição da população, pode ser por morte ou por imigração. E como ocorre na imigração? É o mesmo fator. É um exemplo mais ou menos assim. Você tem aquele ambiente do tamanho do campo de futebol, um frio lascado, faz com que aquela grama comecem a morrer, né? Ou a estiagem, que é a falta de chuva. Aí a grama não tem água no solo, ela começa a morrer. E aí esse animal, para não morrer, ele tem que, migrar para outras regiões. É imigração, certo? Vamos continuar. Então, continuando, vou dar um exemplo aqui da taxa. Como que a taxa ela pode ser uma taxa de crescimento e declínio, né? Então, vamos lá, acompanha comigo aí. Suponha que em 1980, uma determinada região havia 1.500 coelhos por hectare. Lembrando que o hectare equivale a 10 mil metros quadrados, né? Então, muito maior que um campo de futebol. Em 1990, esse número caiu para 800, então 800 coelhos. Então temos uma diferença de tempo de 10 anos. Por quê? Porque eles fizeram o levantamento de 1980 a 1990. Em 1980, 1.500 coelhos. Em 1990, 800 coelhos. Então, para me calcular a taxa de densidade daquela população, eu vou fazer por ordem cronológica de tempo. Então eu pego, né? Faço 1990 menos 1990 no sentido de 1.500 de 1980 e 800 de 1900. Faça a subtração, menos 700.
e divido pela diferença de tempo, porque a gente está calculando a taxa de que foi caindo. Então foi 10 anos, né? E aí você dividindo, você vai ter menos 70 coelhos por hectares no ano, que equivale. Então é assim que eles fazem o cálculo para saber, por exemplo, que o ambiente está sendo degradado, que aquela população de animais de uma região está sendo afetada, né? Um ecossistema aquático, você tem lá um certo número de golfinhos e que vive naquela região de praia costeira e de repente um ano X tinha 1000 golfinhos, daqui 5 anos eles descobrem que teve 800 e aí eles vão fazer esse cálculo para saber o que aconteceu. Então é um cálculo muito importante para o estudo do meio ambiente, para entender um pouco sobre a importância dessas espécies, de determinadas situações que ocorrem no ecossistema. Então é assim que a gente faz, resumindo, né? Então vamos lá, taxa de natalidade aumenta o número de indivíduos pela reprodução, tudo bem? E taxa de mortalidade ou declínio, queda do número de indivíduos por morte. Então, taxa de natalidade, aumento do número de indivíduos pela reprodução. E taxa de mortalidade é a morte de indivíduos por vários fatores. Frio, competição, falta de alimento, né? E a ação do homem, né? Derrubada das florestas, abertura de estradas, construção de empreendimentos, isso aí faz afetar e os animais podem morrer se eles não conseguir emigrar, né? Migração para ir para outros lugares, correto? Então, continuando, imigrações, aumento do número de indivíduos de outras regiões. Nesse caso é quando, lembra que eu falei, um grupo de animais migram de uma determinada região e volta para a região de origem, né? Por exemplo, como exemplo da zebra, 30 zebras e aí chegam mais zebras, né? E emigrações já é diferente, é a queda. Então, imigração aumenta a quantidade de população de uma determinada espécie e emigração é a queda. Por quê? Porque eles migram, eles emigram para outros lugares, né, onde vai ter mais alimentos, por exemplo, né? Então, eles migram daquela região para uma região onde vai ter oferta de alimento e água, né? Vamos ver aqui, condições favoráveis, né? Então, condições favoráveis é a somatória. Número de nascimento mais números de imigrantes. Excede o número de mortes, ou seja, maior quantidade de nascimento e maior número de imigrantes excede o número de mortes. Porque a gente sabe sempre que vai ter morte. Vai ter morte porque alguns animais vai nascer e vai morrer nos primeiros dias. Outros pequenos animais serão caçados, né, por outros predadores. Mas o número de nascimento mais o número de imigrantes faz um balanço positivo, né? Desconta esse número de animais que não vai chegar na vida adulta, por exemplo. Já o número de imigrantes, então você tem lá, e mais o número de imigrantes aumenta a população, né? Então é outra questão, né? É outra realidade. 2, né? A gente pensar em condições desfavoráveis, né? Então o número de nascimento mais imigrantes é menor que o número de mortes. Mais número de imigrantes, população diminui. Então, se eu tiver lá nessa condição, número de morte aumentar e o número de imigração, ou seja, aumenta o número de mortes naquela região. No caso, vamos pensar na zebra, morreu muito mais filhotes dessas zebras e também tivemos muitas zebras que migraram em busca de alimento, em busca de água, né, em busca de condições melhores para sobreviver. Nessa questão, você tem o quê? Você tem o desfavorecimento nesse processo. E aí a taxa de crescimento ou taxa, ela diminui, né? Levando o risco a até determinadas situações de extinções. É isso, para vocês terem ideia, que levou à extinção de vários animais, né? Várias espécies que hoje não existem mais no nosso planeta. Antes de existir o homem, né? Vamos pensar, antes do homem caçar, antes do homem alterar a biodiversidade através das construções, caça, a destruição da floresta, já existia esse processo, né? Algumas espécies, vou dar um exemplo como o pássaro dodô, ele foi
ele foi perdendo essa capacidade, né? Então ele foi diminuindo o número de nascimento e o diminuindo também, aumentando o número de imigração. E aí eles migravam para lugares onde não tinha comida, no final as espécies todas morreram. É o que está acontecendo com o nosso animal, que símbolos assim da China, que é o panda. O panda, olha só que loucura. Ele não quer mais se reproduzir, ele não tem mais afinidade por parceiros sexuais, né? Eles não fazem mais a atividade sexual de reprodução, não gostam mais, perderam a vontade. Então, a taxa de natalidade, de desenvolvimento de filhotes é muito menor. É muito maior o número de morte do que o número de nascimento. Por isso que a espécie está entrando em extinção. Mas é uma coisa natural, chamado de relógio biológico. Olha que loucura. Relógio biológico acontece com todos os seres vivos. Determinadas algumas espécies já são determinadas a parar de existir. É triste, mas o panda está acontecendo isso. Então, Então, continuando, né? Agora tô sem o vídeo aqui parado, mas crescimento. Então, a gente também vai pensar na questão da adaptação, tá? Então, adaptação, reconhecimento da região, escolha de certos pontos para a instalação de tocas ou ninhos para moradia, de locais onde há alimentos, né? E etc. Crescimento rápido ocorre quando a população já se instalou e está adaptada ao meio, tudo bem? Equilíbrio já totalmente adaptado, né? Então nesse caso há uma velocidade de crescimento e diminui, tornando-se praticamente estável. Então eu tenho, para o crescimento de uma população, eu tenho adaptação, crescimento rápido e equilíbrio, né? Aqui eu tenho um gráfico que mostra, né, lá, crescimento é o número 1, lento, né? Aí os animais, no caso, se adaptaram rápido. E aí eu tenho um aumento na adaptação, crescimento rápido, que eles já se adaptaram. E depois do número 3, vocês estão olhando o gráfico, a linha do gráfico, ele já se torna uma linha lá linear, né? Numa determinada reta, porque ele tem ali um equilíbrio, né? Ele já tem um equilíbrio com o meio, ele já se equilibrou no meio ambiente, né? Agora a gente vai ver um pouco fatores que influenciam no crescimento populacional. Quais são esses fatores que influenciam no crescimento populacional? Vou falar aqui com vocês. Bom, vamos pensar fatores, né, que aceleram o crescimento de uma determinada população. A gente pode pegar aí no caso, por exemplo, a quantidade de alimento que tem em determinada região, né? Então, se você tem uma oferta muito maior de alimento, você vai ter uma explosão do crescimento da população, né? O espaço tem que ser um espaço onde não leve ao estresse determinados seres vivos, pode ser dentro da água, numa lagoa, numa parte do oceano, numa floresta, no deserto, não importa o local, no mangue, não importa. Tem que ter um espaço conivente para que o animal se desenvolva, para que o ser vivo se desenvolva. Até as plantas também se tornam nesse processo. O clima, tá bom? O clima é importante. Como é o clima? Então, se o animal é adaptado a viver em regiões quentes, e ela está no lugar frio, ela vai diminuir seu crescimento. Agora, se ela é de um lugar quente e o lugar onde ela está agora é quente, ela vai ter um crescimento muito melhor. Intensidade ideal de luz, isso é bom e importante para as plantas, né? Então, plantas, você sabe que a planta utiliza o que? A luz solar, fotossíntese, para quê? Para fazer o quê? Para fazer o processo de alimentação dela, chamado de autotrófico. Então, quanto mais luz, intensidade de luz, mais eu tenho plantas. É por isso que florestas tropicais, que é o caso da Amazônia, etc., ela tem a capacidade, então, nesse caso, de desenvolver mais. É por isso que essas florestas como a Amazônia, Pantanal,
no caso a própria Mata Atlântica, elas são muito mais ricas em plantas. Por quê? Porque incendia dentro delas maior concentração de luminosidade, de luz e calor. Isso favorece o crescimento da planta. Esse é um dos fatores, é um dos principais fatores, tudo bem? Bom, nós vamos estar dando continuidade. E o que eu vou falar agora? Eu vou falar sobre comunidades, né? Então a gente estava falando de população. O que é população? População é o número de indivíduos da mesma espécie que vivem num determinado local. Exemplo da zebra. Pensa numa florestinha, num campo aberto, gramado, do tamanho de um campo de futebol, com somente 30 zebras. Só tem a zebra ali, tirando a grama. Ali é uma população de zebra. Agora nós vamos falar de comunidade. O que é comunidade? Comunidade é o conjunto de populações que vivem em determinadas regiões. Nesse caso, vamos pensar de novo no campo de futebol. Eu tenho um campo de futebol com uma quantidade de grama, gramado, né? E ali eu vou ter 30 zebra, 30 cervo, né? 10 girafas e 5 leões. Nesse caso, eu tenho uma população, eu tenho uma comunidade, porque eu tenho um grupo de populações de zebra, grupo de populações de leões, grupo de populações de girafas e assim por diante. Então, quando eu tenho várias espécies em quantidade significativa vivendo em determinada região, se nós temos o que? Uma comunidade, tudo bem? E dentro dessa comunidade de população, a gente tem nesse caso espécies, né, que se adaptam de modo particular, relacionando-se com outros de cada seu modo, denominando nicho ecológico. Qual é o papel daquele indivíduo? Qual é o papel da planta? Servir da grama, servir de alimento para a zebra. Qual é o papel da zebra? Além de comer a grama, reproduzir, servir de alimento para o leão. Qual é o papel da girafa? No caso, se alimentar da copa das árvores, que por sua vez também pode servir de alimento para o leão, formando o quê? Uma cadeia ou uma teia alimentar, né? Então aqui, por exemplo, duas aves insetívoras, ou seja, que se alimentam de insetos, ocupam nichos diferentes de uma delas. Se alimentam na base da árvore, rente ao solo, e a outra se alimenta na copa da árvore. Ou então duas plantas herbáceas crescendo no chão da floresta, têm nichos diferentes. Se uma ocupa o local ensolarado e a outra locais sombreados. Significa então, eu tenho, por exemplo, pássaros que vivem nas copas das árvores, né? E tenho pássaros que vivem no chão, perto das raízes das árvores. Então o nicho da primeira, vamos pensar assim, o primeiro ave é a copa da árvore, é ali que ela vive. E o outro, ela vive no chão. É assim, é onde o animal vive, o que ela faz, qual é o lugarzinho que ela ocupa, qual é a funçãozinha dela ali naquele local. Esse é o papel deste animal, deste ser vivo. Pode ser da planta, pode ser do animal, pode ser do inseto, pode ser da bactéria. Então é diversos, é seres vivos que nós estamos falando. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo aqui, né, bem interessante de um pequeno ecossistema, pode ser marinho, ou pode ser de uma lagoa. Então, ali vamos pensar, eu tenho o penhasco, eu tenho a borda estreita, eu tenho a borda larga, né, e eu tenho a parte da água, né. Então, nessa parte da água, eu tenho os alimentos que o primeiro pássaro, ele curte, né? Você está olhando o primeiro pássaro aí, caceta para baixo. Ele come vermes, camarões, lagostim, detritos em locais rasos ou fundos perto da costa. Então, muito mais perto da costa, né? Aquela água que bate nas pedras, né? Não na areia, mas nas pedras, né? Eu tenho outro peixe maior, que é o corvo marinho. O menor é o cormorão, né? Ele recebe esse nome devido a mais por se alimentar de camarões, né, lagostins, etc. O outro peixe já se alimenta de enguias da superfície em águas afastadas da costa. Então olha que interessante, eu tenho um pássaro que se alimenta mais próximo da costa e eu tenho outro que se alimenta mais distante, mais para dentro do mar, né, ou dentro de um rio, por exemplo. Vamos pensar para esse lado, né.
E o primeiro ele gosta de bordas largas e o outro gosta de bordas estreitas. É o nicho dele, isso que é o nicho ecológico, entendeu? É onde ele vive e é onde ele se alimenta, onde ele se encontra, onde ele leva, onde ele vive a sua vida. Então o primeiro pássaro, o cormorão, ele vive muito mais próximo da costa e o outro vive muito mais distante. O cormorão se alimenta mais próximo e o outro mais distante. E é assim que se dá o entendimento sobre o nicho ecológico, o papel daquele ser vivo, como é que ele vive o seu dia a dia naquele determinado ambiente. Tudo bem? Esse é um entendimento assim um pouquinho mais superficial dessa questão da ecologia, da interação, população, taxa de crescimento, taxa de natalidade, ecossistema, né? Nessa questão, nessa ideia que a gente estamos construindo hoje. Então, galera, foi isso. Nossa aula, então, só recapitulando, tá? Lembrando um pouco aí, a gente falou um pouco sobre densidade, né? Falamos um pouco sobre taxa de crescimento, falamos sobre imigração, imigração, né? Chegada, emigração, saída, né? Taxa de natalidade, taxa de crescimento, né? O papel dos seres vivos como o nicho ecológico que vocês acabaram de ver. Qual é o nicho ecológico da ave X, do pássaro Y, do macaco Z? Não importa qual é o papel dele, o que ele faz, o que ele come, ele depende de quem, qual é o papel daquela planta, qual é o papel daquela planta menor, da planta maior, e assim é o ecossistema, tá? Então a gente para por aqui. Agradeço aí a participação de todos na minha aula e eu fico muito contente. E estamos juntos sempre.